O vilarejo que vive preso no mesmo dia há 100 anos. Aquele casamento não terminou por falta de amor, e sim por causa de um segredo que queimava como fogo. Há lugares no mundo que parecem esquecidos pelo tempo, mas existe um vilarejo escondido entre montanhas silenciosas, onde o tempo não apenas se esqueceu, ele simplesmente parou. Os sinos da igreja tocam sempre no mesmo horário. As crianças correm pelas mesmas ruas de pedra e até o vento sopra com a mesma intensidade, como se estivesse preso em um ciclo invisível. Dizem que há 100 anos, algo aconteceu ali. Algo tão forte que selou o destino de cada habitante. Desde então, eles vivem o mesmo dia repetidamente, sem perceber. Os visitantes que ousaram entrar juram que os rostos são sempre os mesmos. Os diálogos nunca mudam, e ao cair da noite, tudo recomeça, como se nada tivesse acontecido. Mas o que mantém aquele vilarejo preso? Uma maldição, um pacto ou um segredo guardado a 7 chaves? Há quem diga que tudo começou em um casamento interrompido, marcado por lágrimas, traição e um juramento sombrio. O mais assustador é que alguns afirmam: quem descobre a verdade sobre o vilarejo não consegue mais sair dele. Você teria coragem de ouvir essa história até o fim? As montanhas que cercam o vilarejo de Saint-Elmore parecem vigiar silenciosamente cada pedra, cada casa e cada suspiro de seus habitantes. A estrada que leva até lá é estreita, sinuosa, quase como se a própria natureza quisesse desencorajar os forasteiros de seguir adiante. Quem já percorreu aquele caminho descreve a sensação estranha de que o tempo diminui à medida que se avança. Os ponteiros do relógio parecem andar mais devagar, como se um peso invisível caísse sobre os ombros de quem ousa se aproximar. Saint-Elmore é pequeno, cercado por colinas cobertas de neblina. Casas de pedra e madeira construídas há séculos ainda se erguem firmes, como se nunca tivessem sentido o desgaste dos anos. As ruas são de paralelepípedos irregulares e rangem sob o peso das carroças que passam sempre nos mesmos horários. Há uma praça central com uma igreja de torre alta que domina o vilarejo e cujo sino ecoa religiosamente às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Nenhum minuto a mais, nenhum minuto a menos. Os habitantes são poucos. Quem chega percebe de imediato uma estranha uniformidade. Os mesmos rostos sorridentes, as mesmas palavras de boas-vindas, as mesmas perguntas triviais. Entre eles, alguns personagens se destacam, não porque sejam diferentes, mas justamente porque parecem carregar consigo uma sombra, que os torna mais humanos, mais frágeis e, por isso, mais próximos de nós. A primeira é Helena, a florista. Jovem, de pele clara e olhos castanhos que brilham como se escondessem algo não dito, ela é conhecida por sua delicadeza. Todos os dias, ao amanhecer, colhe flores no campo atrás de sua casa e as leva para a praça. Seu carrinho de madeira, sempre enfeitado, é o ponto colorido do vilarejo. Mas há algo em Helena que intriga. Apesar de sua juventude aparente, seus olhos carregam um cansaço antigo, como se tivessem testemunhado mais do que uma vida poderia suportar. Depois, há Mateo, o ferreiro. Um homem forte, de braços grossos e pele marcada pelo fogo e pelo ferro. Trabalha sem descanso, moldando sempre as mesmas peças, com a mesma precisão. Ele sorri pouco, mas quando fala, sua voz é grave, firme e carrega uma estranha tristeza. Dizem que Mateo perdeu alguém no passado, mas ninguém fala sobre isso diretamente, como se o assunto fosse proibido. Outro nome que ecoa em Saint-Elmore é o do Padre Esteban, o guia espiritual do vilarejo. Velho, de barba branca e passos lentos, ele conhece cada habitante pelo nome e repete sermões que, curiosamente, parecem sempre iguais. As mesmas palavras, as mesmas pausas, as mesmas bênçãos. Para quem ouve de fora, é como se ele estivesse preso em um texto decorado, incapaz de mudar uma vírgula sequer. Ainda assim, há uma doçura em sua presença, como se ele fosse a última chama de esperança em meio àquela estranha rotina. E então há Ismael, um homem que chama a atenção justamente por não se encaixar. Diferente dos outros, ele observa mais do que fala. Sempre à margem da praça, sentado em um banco de madeira, Ismael parece carregar em seu olhar um conhecimento proibido.
Alguns dizem que ele é louco, outros juram que ele é o único que sabe a verdade sobre o vilarejo. Ismael ri sozinho, às vezes murmura frases desconexas, mas em certas ocasiões, quando alguém se aproxima demais, ele sussurra algo perturbador. Você também vai ficar preso aqui. Esses personagens, tão distintos entre si, compartilham uma característica que só se revela ao olhar atento. Todos vivem uma rotina perfeita, previsível, como se estivessem encenando uma peça ensaiada infinitas vezes. Helena sempre se abaixa para recolher uma flor caída no mesmo lugar. Mateu martela o ferro exatamente às mesmas horas, com os mesmos movimentos. O padre Esteban repete o sermão com as mesmas palavras, até mesmo os tropeços na fala. E Ismael, bem, ele parece ser o único que não segue o roteiro. O clima de Sant Elmore é de familiaridade aconchegante, mas logo o visitante percebe pequenas contradições. Um forasteiro certa vez tentou conversar com Helena sobre o futuro. "O que você deseja para os próximos anos?" perguntou. Ela sorriu, mas sua resposta foi perturbadora. "Amanhã será exatamente como hoje, e isso me basta." Outro visitante perguntou ao ferreiro sobre o tempo que havia trabalhado naquela oficina. Mateu apenas respondeu: "Sempre estive aqui, sempre estarei." A frase, dita sem emoção, foi seguida por um silêncio que pesou no ar. Essas respostas não soam como metáforas poéticas, mas como verdades literais. O problema é que ninguém ousa questioná-las diretamente. É como se todos, de alguma forma, soubessem que há algo errado, mas escolheram ignorar. Com o tempo, alguns visitantes desapareceram. Quem sobreviveu ao vilarejo conta que, ao cair da noite, uma sensação estranha toma conta do lugar. As conversas se interrompem, as luzes das casas se apagam ao mesmo tempo e um silêncio absoluto domina as ruas. Então, sem aviso, o ciclo recomeça. O sol nasce no mesmo ponto, as flores de Helena estão novamente frescas, as batidas de Mateu ecoam outra vez, e o sermão do padre Esteban continua imutável. Entre todos, o mais inquietante é Ismael. Ele parece observar o vilarejo como alguém que já desistiu de escapar. Há nos seus olhos a dor de quem compreendeu um segredo terrível. Certa noite, diante de um forasteiro que se perdeu no vilarejo, ele murmurou: "Aqui, o tempo não cura, ele prende." E é nesse ponto que o mistério começa a se entrelaçar com o destino dos personagens. Helena, com seu olhar cansado, parece guardar lembranças que não deveria ter. Mateu, silencioso, parece carregar uma culpa que não se apaga. O padre Esteban, com sua fé repetida, talvez saiba mais do que revela em seus sermões. E Ismael, o louco, pode não ser louco. Pode ser apenas o único consciente da maldição. Sant Elmore, à primeira vista, é um lugar acolhedor, onde todos parecem se conhecer e se importar uns com os outros. Mas quanto mais se observa, mais se percebe que aquele acolhimento é uma máscara. Há algo de artificial na maneira como tudo acontece. Um visitante descreveu a sensação de estar preso em um sonho do qual não se pode acordar. É como viver dentro de uma fotografia em movimento. Tudo parece bonito, mas nada é real. E assim, a introdução à vida no vilarejo nos leva a uma única pergunta inevitável. O que aconteceu há 100 anos para que o tempo parasse em Sant Elmore? A rotina de Sant Elmore seguia sua estranha ordem, mas quanto mais se observava, mais evidente se tornava a presença de rachaduras na superfície perfeita. Era como olhar para um espelho aparentemente liso, mas que, sob a luz certa, mostrava pequenas fissuras prestes a se abrir. Helena, a florista, parecia ser o coração pulsante daquele vilarejo. Seu sorriso doce conquistava forasteiros e sua delicadeza inspirava confiança. Mas havia algo em seus olhos que destoava de sua voz suave. Certo dia, ao receber a visita de um viajante que passou pela praça, Helena cometeu o que muitos chamariam de um erro imperdoável. Ela hesitou. O homem perguntou seu nome. Uma pergunta simples, banal. E por um instante, Helena não soube responder. Seus lábios tremeram como se esquecesse quem era. Foi apenas um segundo, mas suficiente para que o forasteiro percebesse. Em seguida, ela se recompôs e disse com firmeza:
Sou Helena, a florista de St. Elmore. No entanto, aquele breve instante de dúvida soou como um sinal de alerta. Mais tarde, quando o homem tentou retornar à estrada para deixar o vilarejo, percebeu que algo estava errado. A trilha parecia girar em círculos, levando-o de volta sempre à mesma praça. Ao retornar confuso, encontrou Helena novamente no mesmo ponto, colhendo as mesmas flores com o mesmo sorriso. Essa cena acendeu a primeira chama de dúvida. Até que ponto Helena sabia da verdade? Teria sido apenas um lapso de memória ou a revelação involuntária de que sua identidade era apenas um papel repetido? Mateu, o ferreiro, também mostrava sinais de contradição. Ele trabalhava incansavelmente, moldando ferro com a mesma precisão, mas havia noites em que seus olhos marejavam de forma inexplicável. Ninguém falava sobre isso, mas todos sabiam que Mateu escondia uma dor profunda. Um dia, um visitante mais ousado tentou puxar assunto. Observando o ferreiro suado e de semblante pesado, perguntou-lhe se ele tinha família. Mateu parou, segurou o martelo no ar e ficou imóvel por longos segundos. Seus lábios estremeceram antes de responder. Ela estava pronta para dizer sim, mas nunca disse. Essa frase enigmática deixou o visitante intrigado. A quem ele se referia? Quem era ela? E o que significava o sim que nunca fora dito? Antes que pudesse questionar mais, Mateu voltou a martelar, como se nada tivesse acontecido. Já o padre Esteban, com sua fé repetida, começou a revelar fissuras ainda mais estranhas. Durante uma de suas missas, suas palavras falharam. Ele, que sempre repetia sermões idênticos, dessa vez deixou escapar uma frase que não fazia parte de seu discurso usual. Perdoai-nos, pelo dia que nunca terminou. Os fiéis permaneceram imóveis, mas a tensão era palpável. Aquela frase parecia carregada de culpa, como se o padre Esteban fosse cúmplice de algo maior. Quando percebeu o deslize, retomou o sermão no mesmo tom calmo, como se nada tivesse acontecido. E havia Ismael, o homem à margem da praça, chamado de louco. Se antes suas palavras pareciam devaneios, agora começavam a fazer sentido. Ele dizia coisas como: cuidado com as flores, elas escondem mais do que beleza. Ou então, não é o sino que anuncia o tempo, é o tempo que obedece ao sino. Aos olhos de quem chegava pela primeira vez, Ismael parecia apenas perturbado. Mas para quem já havia notado os estranhos lapsos de Helena, as lágrimas silenciosas de Mateu e a frase inesperada do padre Esteban, suas palavras soavam como peças de um quebra-cabeça sombrio. A primeira virada se desenhou em uma noite chuvosa. Um viajante, exausto de tentar deixar o vilarejo, decidiu enfrentar a madrugada. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, ouviu vozes vindas da igreja. Aproximou-se em silêncio e, através de uma fresta na porta, viu uma cena perturbadora. O padre Esteban, ajoelhado diante do altar, não rezava, chorava. Murmurava palavras que pareciam um pedido de perdão, mas não estava sozinho. Helena estava ali, com o rosto coberto de lágrimas, e Mateu de pé ao fundo, com as mãos ensanguentadas, como se tivesse acabado de lutar contra algo ou alguém. O viajante não conseguiu ouvir tudo, mas captou fragmentos. O juramento não pode ser quebrado. Se alguém descobrir, o ciclo termina em sangue. Não podemos deixar que se repita. Assustado, o homem recuou, mas ao virar-se para fugir, encontrou Ismael parado na porta da igreja, sorrindo com seus dentes amarelados. Ele apenas disse: agora você viu, e não vai sair. Esse episódio se espalhou entre os que ouviram a história depois, mas sempre com variações. Alguns juravam que Mateu estava com sangue nas mãos. Outros diziam que era apenas ferrugem do ferro. Uns afirmavam que Helena chorava por amor perdido. Outros acreditavam que ela escondia algo pior. A única certeza era que havia segredos guardados nas sombras de St. Elmore e que cada personagem carregava uma parte deles. E assim, uma rede de pistas falsas começou a se formar. O erro de Helena ao hesitar em dizer seu nome, as lágrimas inexplicáveis de Mateu, a frase enigmática do padre Esteban, as palavras proféticas de Ismael. Tudo isso apontava para direções diferentes, confundindo qualquer tentativa de descobrir a verdade. Mas uma coisa era certa:
Naquela noite chuvosa, algo mudou. O vilarejo, que até então parecia uma peça de teatro repetida, deixou escapar rachaduras mais profundas. O silêncio confortável deu lugar a olhares desconfiados, palavras interrompidas e gestos nervosos. O ciclo seguia assim, mas agora havia a sensação de que ele estava prestes a ser quebrado. E em St. Elmore, quebrar o ciclo não seria apenas um erro, seria uma condenação. A chuva havia cessado, mas as ruas de St. Elmore continuavam molhadas, refletindo a luz fraca dos lampiões. O vilarejo parecia ainda mais silencioso do que de costume, como se estivesse à espreita, aguardando o momento certo para revelar sua verdade. Na manhã seguinte àquela noite turbulenta, algo inusitado aconteceu. O sino da igreja tocou 1 minuto antes do habitual. Para qualquer outro lugar, seria apenas um detalhe irrelevante. Mas em St. Elmore, onde tudo acontecia de maneira cronometrada, aquilo era um sinal de ruptura. Os habitantes se entreolharam em silêncio, como se o próprio coração do vilarejo tivesse falhado. O padre Esteban tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o nervosismo em seus olhos. Helena, por sua vez, deixou cair um buquê de flores, gesto pequeno, mas carregado de significado. Mateu apertou os punhos, respirando fundo, como se estivesse prestes a explodir. E Ismael, o louco, riu alto no meio da praça, gritando: "O tempo se cansou de esperar. Agora vocês vão ver o que esconderam." Essas palavras ecoaram, e foi como se um fio invisível tivesse se rompido. O viajante que havia testemunhado a cena na igreja decidiu que não podia mais se calar. Reuniu coragem e confrontou Helena no meio da praça, diante de todos. "O que aconteceu aqui há 100 anos? Por que vocês vivem sempre o mesmo dia? Eu vi você, vi o padre, vi o ferreiro. Vocês escondem algo terrível." Helena ficou pálida. Seus lábios tremeram, e por um instante ela pareceu disposta a negar. Mas algo dentro dela desmoronou. As lágrimas que sempre segurava começaram a escorrer, e sua voz, antes doce e controlada, saiu em um sussurro quebrado. "Foi no casamento, o casamento que nunca aconteceu." O silêncio caiu sobre a praça. Todos pararam como se estivessem congelados. Helena olhou para Mateu, que desviou o olhar, e depois para o padre Esteban, que fechou os olhos como quem aceita um destino inevitável. "Há 100 anos, eu deveria me casar com Mateu", revelou Helena, a voz embargada. Mas naquela noite algo terrível aconteceu. Um segredo que manchou o vilarejo para sempre. O viajante insistiu, agora tomado por indignação. "Digam a verdade, o que realmente aconteceu." Foi então que o padre Esteban, com voz trêmula, decidiu revelar o peso que carregava em silêncio por décadas. Naquela noite, Helena nunca chegou ao altar, porque foi impedida. Seu próprio irmão, Tomás, apaixonado por ela, não suportou a ideia de perdê-la para Mateu. Movido por um amor proibido, ele fez o impensável. Amaldiçoou o vilarejo diante de todos. Um murmúrio percorreu os presentes. O padre continuou: "Tomás era um homem de fé, mas se desviou. Ele fez um juramento diante do altar, prometendo que, se não pudesse viver aquele amor, ninguém mais em St. Elmore seguiria em frente. Na mesma noite, uma tempestade caiu sobre nós, e quando o dia seguinte chegou, nunca mais deixou de chegar." Helena soluçava, caída de joelhos. Mateu, com lágrimas nos olhos, finalmente confessou: "Eu tentei impedir. Eu lutei contra ele. Por isso minhas mãos estavam manchadas, não de ferro, mas de sangue. Mas não consegui. Tomás morreu naquela noite, e o vilarejo morreu com ele." O viajante sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O segredo não era apenas sobre a rotina estranha ou a repetição infinita, era sobre uma traição de sangue, uma maldição nascida do amor proibido entre irmãos e do ódio de um homem incapaz de aceitar o destino. Nesse momento, Ismael se levantou de seu banco, caminhou até o centro da praça e, pela primeira vez, sua voz soou clara, lúcida, como se todo o peso da loucura tivesse desaparecido. "Eu sou Tomás." A revelação caiu como uma bomba. Os olhos de Helena se arregalaram em choque. Mateu recuou como se tivesse visto um fantasma.
O padre Esteban caiu de joelhos, murmurando orações. O viajante, atônito, tentou argumentar. Mas isso é impossível. Você morreu naquela noite? Ismael sorriu com amargura. Morri, sim, mas o juramento me prendeu aqui, preso entre a vida e a morte, entre o ontem e o amanhã. Enquanto vocês repetem o mesmo dia, eu carrego a memória de tudo. Eu sou a prova viva da maldição que criei. A praça inteira parecia tremer. Helena gritou, a dor misturada com raiva. Você destruiu nossas vidas, Tomás. Destruiu meu amor, destruiu nosso futuro, destruiu St. Elmore. Ele apenas abaixou a cabeça. Eu sei, e pago por isso todos os dias, preso na mesma dor, no mesmo arrependimento. Vocês não lembram, mas eu lembro de cada repetição, de cada lágrima, de cada tentativa fracassada de escapar. Mateu avançou, segurando o colarinho de Tomás com as mãos trêmulas. Então me diga, maldito, há como quebrar essa maldição? Tomás encarou-o com olhos sombrios e respondeu. Sim, mas o preço é alto. O ciclo só terminará quando o sangue inocente for derramado novamente. O mesmo sacrifício que começou deve terminar. Um silêncio mortal tomou conta da praça. Todos olhavam para Helena, cujo rosto pálido refletia a consciência da sentença. Afinal, ela era o centro daquela história. Seu casamento interrompido fora o estopim. Sua vida presa no ciclo era o lembrete constante. O viajante sentiu o coração disparar. Não podia acreditar no que ouvia. A revelação não apenas explicava a maldição, ela revirava tudo de cabeça para baixo. Helena não era apenas uma vítima, mas também a chave do fim. Mateu não era apenas o ferreiro triste, mas o homem que fracassara em salvar sua amada. E Tomás, o louco da praça, era na verdade o fantasma de um irmão consumido pelo amor proibido e pelo ódio. A indignação tomou conta dos presentes. Gritos de raiva e de dor ecoaram. Alguns clamavam por vingança contra Tomás. Outros imploravam para que Helena fosse poupada. O próprio padre Esteban chorava, dividido entre a fé e a culpa de ter testemunhado a maldição sem jamais ter conseguido revertê-la. A grande descoberta estava feita. O vilarejo não era apenas vítima do tempo, era prisioneiro do pecado de um irmão e da fraqueza de todos que silenciaram diante do ato impensável. E agora, restava apenas a pergunta que pairava no ar como uma lâmina afiada. Quem teria coragem de pagar o preço para libertar St. Elmore? Após a revelação devastadora que abalou o equilíbrio da vida de todos, o silêncio tomou conta da casa como um véu pesado que sufocava até mesmo a respiração. Os olhares se evitavam, as palavras se perdiam antes mesmo de nascerem, e cada um carregava dentro de si uma ferida que parecia não ter cura. A grande descoberta não apenas desmontara as certezas construídas com tanto esforço ao longo dos anos, mas também arrancara o chão sob os pés dos personagens, deixando-os à deriva, flutuando em um mar revolto de emoções contraditórias. A dor era palpável, quase um personagem invisível que se sentava à mesa, percorria os corredores e ocupava os quartos, lembrando a todos que nada jamais seria como antes. Maria foi a primeira a desabar. Sua voz, antes firme, se quebrou em soluços contidos, como se cada lágrima carregasse um pedaço da confiança que havia perdido. Seus olhos buscavam explicações onde só havia silêncio, e cada pergunta que não era respondida tornava-se uma faca em sua alma. Ela andava pela casa como uma sombra, sem reconhecer o espaço que antes era refúgio. Agora, as paredes pareciam ecoar segredos, e cada objeto lembrava a mentira que havia sido sustentada por tanto tempo. João, por sua vez, tentou manter-se firme. Seu instinto era proteger, mas até mesmo ele se viu frágil diante da avalanche de verdades que o atingira. O peso da traição, da identidade oculta revelada, esmagava seu peito. Ele caminhava de um lado para o outro, sem saber se devia gritar, chorar ou simplesmente calar. Às vezes, seu olhar se perdia no vazio, como se buscasse em algum canto do tempo uma versão alternativa da vida em que nada daquilo tivesse acontecido. Mas não havia retorno. A ferida estava aberta, e o sangue da confiança derramada não podia ser recolhido. O impacto emocional espalhou-se como ondas, atingindo a todos. As crianças,
Ainda incapazes de compreender por completo a profundidade da revelação, sentiram o peso na forma de ausência. O sorriso de Maria já não era o mesmo, e os abraços de João vinham acompanhados de um silêncio estranho. O lar, que antes pulsava com risadas e histórias compartilhadas, agora era um campo de tensão, onde cada gesto parecia cuidadosamente medido para não reacender a dor. E no meio desse caos, cada personagem reagia à sua maneira. Havia quem buscasse o consolo em lembranças antigas, tentando reconstruir a ilusão de que o passado ainda podia servir de abrigo. Outros, no entanto, encaravam a revelação com raiva, como uma ferida exposta que exigia resposta imediata. As discussões se tornaram inevitáveis. Palavras afiadas eram lançadas como flechas, muitas vezes atingindo lugares ainda mais sensíveis do que a própria verdade descoberta. A casa, antes um refúgio, transformou-se em campo de batalha emocional, onde todos os sentimentos reprimidos vinham à tona. A dor não vinha apenas da traição em si, mas do colapso de tudo o que se acreditava conhecer. Era como se a vida inteira tivesse sido construída sobre uma fundação de areia, e agora, diante da maré da verdade, tudo ruía sem piedade. O choque ainda reverberava, e cada noite era um desafio. Dormir com o coração apertado, acordar com a sensação de que o pesadelo não passara. O futuro, que antes parecia claro, tornava-se uma névoa espessa, onde não se via mais do que incertezas e sombras. E foi nesse cenário que a expectativa começou a se formar. O público, acompanhando cada lágrima e cada silêncio, acreditava já conhecer o desfecho inevitável. Tudo parecia caminhar para a dissolução total. Famílias despedaçadas, sonhos enterrados, laços desfeitos. O caminho da dor parecia não oferecer saídas. As cenas carregavam uma força tão intensa que a compaixão se tornava inevitável. Quem observava não podia deixar de se identificar com aquele sofrimento cru, lembrando de suas próprias perdas, suas próprias cicatrizes. O texto não apenas narrava uma história, mas fazia com que cada leitor sentisse o peso daquela revelação como se fosse sua. Maria, em uma noite particularmente silenciosa, levantou-se da cama e caminhou até a sala. Ali, sozinha, deixou que as lágrimas corressem livremente. Sussurrou palavras ao vento, como se alguém pudesse ouvir sua dor e oferecer algum consolo. João, observando-a de longe, sentiu o coração se partir ainda mais. Ele quis se aproximar, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas não encontrou forças. O que poderia dizer? Como prometer um futuro seguro quando nem o presente parecia ter chão? O drama, nesse ponto, atingia seu auge. O público acreditava já ter sido conduzido ao inevitável. A ruína completa, o colapso sem retorno. Tudo apontava para um fim de tragédia, em que as marcas da revelação jamais poderiam ser apagadas. Cada gesto, cada palavra não dita, reforçava essa sensação. A dor estava em todos os detalhes, no prato que permanecia intocado à mesa, no olhar perdido pela janela, na tentativa fracassada de sorrir para disfarçar o vazio. Mas, como todo grande drama, havia uma sutil linha de esperança escondida, quase imperceptível. Uma pista deixada ali, entre o caos e a escuridão, para quem tivesse olhos atentos. Talvez fosse um detalhe em uma conversa interrompida, um objeto esquecido sobre a mesa, ou um olhar rápido que revelava que, mesmo em meio à ruína, ainda havia algo por salvar. O público, envolto em lágrimas e compaixão, mal percebia esse sinal. Estavam convencidos de que o fim já estava escrito, de que não havia mais espaço para a reconstrução. E assim, no auge do sofrimento, o drama cumpria sua função: arrastar todos para dentro do abismo da dor, fazer com que cada coração batesse acelerado com a expectativa do desfecho trágico. Mas, em silêncio, uma semente diferente já estava plantada. A revelação destruíra muito, mas também abrira espaço para que, entre as cinzas, algo novo pudesse nascer. O vilarejo de Saint-Elmore acordou naquela manhã como se nada tivesse acontecido, mas todos sabiam que algo tinha mudado. Havia uma sensação estranha no ar, um peso que não se via, mas se sentia em cada gesto, em cada respiração.
Helena caminhava pelas ruas estreitas, cada passo marcado por uma mistura de medo e esperança, tentando entender se aquele dia finalmente seria diferente ou se tudo voltaria a se repetir. Os habitantes a observavam com olhares cautelosos, alguns esperançosos, outros cheios de desconfiança. Nada estava certo. Tudo parecia prestes a se dissolver em algo inesperado. No centro da praça, Ismael, ou Tomás, como agora se sabia, permanecia imóvel. Ele havia revelado o segredo que sustentara a maldição por 100 anos, mas agora parecia mais humano do que jamais fora. Suas mãos não estavam mais erguidas em ameaça. Seus olhos, antes sombrios e ameaçadores, carregavam um peso de arrependimento que poderia partir corações. Todos se aproximaram, tensos, como se qualquer movimento pudesse desencadear um desastre. Helena, segurando a carta antiga que guardara durante todo o drama, respirou fundo. A tinta quase apagada revelava palavras que pareciam sussurradas do passado, oferecendo uma chave para entender tudo. Ao ler, percebeu que o ciclo de repetição, o mesmo dia que havia aprisionado o vilarejo, não era apenas fruto de ódio ou maldição sobrenatural. Era uma consequência das escolhas humanas, das traições, das mentiras, das ambições e da incapacidade de enfrentar a verdade no momento certo. O mistério que parecia externo, invisível, era na verdade reflexo da própria consciência coletiva da vila. Mateu, que durante anos havia se culpado por não conseguir salvar Helena ou enfrentar Tomás a tempo, agora compreendia a ironia cruel da situação. Cada tentativa de corrigir o erro, cada lágrima derramada, cada luta contra a dor, havia mantido o vilarejo preso. Quanto mais buscavam soluções externas, mais reforçavam o ciclo. A revelação da carta foi um choque. Tudo estava ligado à responsabilidade que cada um evitara assumir. O padre Esteban aproximou-se, silencioso, com o rosto marcado pela idade e pela angústia de décadas de culpa. Ele tinha testemunhado os acontecimentos, repetidos sem fim, e agora entendia que sua própria hesitação, sua fé rígida e sua obediência cega às regras tinham permitido que o ciclo continuasse. As palavras da carta pareciam dialogar com ele, chamando-o para enfrentar a verdade e agir. Pela primeira vez, suas mãos não tremiam, sua voz não falhava. Ele sabia que o último passo precisava ser dado. Helena ergueu a carta diante de todos e, em um ato de coragem que parecia pequeno, mas carregava séculos de peso, começou a ler em voz alta. A verdade que não se encara é corrente que prende. A coragem de enfrentar o erro é o único caminho para a liberdade. Aqueles que se escondem do passado repetirão seu dia eternamente. O vento que soprava naquela manhã parecia carregar cada palavra, espalhando-a por todas as ruas, tocando cada coração. Naquele momento, algo começou a mudar. Um sussurro percorreu a vila, como se o próprio tempo hesitasse. Os habitantes perceberam que os objetos, os sons, as rotinas que sempre se repetiam, agora mostravam pequenas diferenças. A luz de um lampião refletia de modo distinto. Um sino tocava notas inesperadas e o ar parecia mais leve. O ciclo estava se rompendo, mas não sem exigir sacrifício. Tomás, que até então fora o guardião involuntário do castigo, começou a se desfazer, não fisicamente, mas em sua presença imaterial que carregava o peso do ódio. Seu rosto, antes inabalável, se contorceu em expressão de alívio e dor. Ele olhou para Helena e disse, quase em sussurro, agora vocês entendem. A liberdade sempre depende de coragem, não minha, mas de todos vocês. Com essas palavras, começou a desaparecer, dissolvendo-se como se nunca tivesse existido, deixando para trás apenas a memória do erro e a lição que mantivera todos presos. Helena e Mateu permaneceram na praça, segurando-se um ao outro, absorvendo a magnitude do que acontecera. A sensação de alívio era quase física, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Mas junto à liberdade, surgia uma reflexão dolorosa. 100 anos de vida repetidos em um instante de aprendizado. O que havia sido perdido jamais seria recuperado. Mas agora havia a oportunidade de reconstruir,
de viver de verdade, sem correntes invisíveis. A comunidade começou a emergir lentamente, cada morador encarando o dia que, pela primeira vez, parecia não ter limite. Não havia mais regras rígidas, não havia mais rituais fixos, apenas a consciência de que a responsabilidade por suas próprias vidas era o que determinava a continuidade ou a mudança. A ironia era que a maldição, que parecia algo externo e sobrenatural, era na verdade a consequência direta de sua própria hesitação, medo e egoísmo. O vilarejo aprendeu que liberdade não é dada, é conquistada ao enfrentar a verdade e assumir o que se teme mais, o próprio passado e as consequências dos próprios atos. Em meio à transformação, Helena sentiu que precisava dar um passo decisivo. Ela caminhou até a antiga igreja, agora silenciosa e vazia, e deixou a carta sobre o altar. Cada palavra era um testemunho, um registro de coragem e arrependimento, destinado às gerações futuras. Era como se dissesse: não cometam nossos erros, encarem o que escondem. Mateu permaneceu ao lado dela, não mais como um ferreiro desesperado, mas como alguém que aprendera o valor da paciência, da empatia e do enfrentamento da verdade. Ambos entenderam que a vida, embora dolorosa, oferecia uma segunda chance quando se tinha coragem de encarar o que antes parecia insuportável. O sol, que surgira lentamente, iluminou a praça com uma intensidade poética, refletindo o renascimento do vilarejo. Cada detalhe do cotidiano parecia mais vibrante, cada gesto humano mais valioso, mas a história não terminava em pura alegria. A consciência do que fora perdido permanecia. Os erros do passado ainda reverberavam, lembrando a todos que a liberdade tinha um preço: a coragem de olhar para dentro de si e enfrentar a própria verdade. E então, em um momento de silêncio absoluto, Helena ergueu os olhos para o horizonte e disse em voz baixa, mas firme: aprendemos, enfim, que não há maldição mais poderosa do que a mentira não enfrentada, e não há libertação maior do que a verdade aceita. Suas palavras ecoaram como um lembrete, não apenas para St. Elmore, mas para qualquer um que cruzasse aquele vilarejo, testemunhando a história de amor, traição e redenção que havia moldado o destino de todos ali. No fim, a vila não se transformou apenas pelo fim do ciclo repetitivo, mas pela compreensão de que cada vida carrega o poder de mudar o tempo, quando se tem coragem de encarar a dor e agir com sinceridade. O vilarejo finalmente respirava, mas com a memória viva de tudo o que custara a liberdade. As ruas que antes se repetiam sem fim, agora eram palco de uma existência autêntica, cheia de possibilidades, com a consciência de que cada escolha poderia alterar não apenas o presente, mas também o futuro de quem se atrevesse a viver de verdade. E assim, a história de St. Elmore se fechava não com a promessa de felicidade eterna, mas com a marca indelével da lição aprendida: que a vida, embora cheia de segredos e dor, encontra sentido quando se enfrenta a verdade, e que cada gesto de coragem tem o poder de quebrar até as correntes mais antigas. Helena olhou para Mateu, e juntos perceberam que haviam atravessado não apenas o tempo, mas também os limites do medo e da culpa, alcançando algo que ia além de qualquer dia repetido: a liberdade de viver plenamente. O último raio de sol iluminou a praça, enquanto a brisa trazia consigo o cheiro das flores que Helena sempre amara. Era como se o próprio vilarejo respirasse em alívio, e naquele instante todos compreenderam que a vida verdadeira só começa quando se aceita a verdade. Por mais dolorosa, injusta ou chocante que seja, o ciclo estava quebrado, mas a memória dele ecoaria para sempre, lembrando que a coragem diante da verdade é a única chave para a libertação. E em silêncio, o vento sussurrou uma última frase que ficaria gravada na memória de todos que ouviram. O dia que parecia eterno finalmente terminou, e com ele, descobrimos que a liberdade nunca esteve fora de nós. Sempre esteve dentro. Se essa história do vilarejo preso no mesmo dia há 100 anos tocou você, prepare-se. O universo de fatos e lendas guarda ainda segredos mais profundos, mistérios mais obscuros e revelações que desafiam a lógica.
Cada história que contamos é como uma luz tênue que se acende no meio da escuridão, revelando apenas o suficiente para que a imaginação desperte, para que a curiosidade cresça e para que o coração sinta o frio e o calor do inexplicável. Aqui, cada episódio é um segredo contado no escuro. As sombras escondem mais do que simples lendas. Escondem verdades que ninguém ousou encarar, memórias que desafiam o tempo e acontecimentos que parecem surgir de outra realidade, tão próximos que você quase consegue tocá-los. Ao assistir, você não apenas acompanha uma narrativa, você a sente, a respira e por alguns minutos torna-se parte dela, caminhando pelas ruas silenciosas de vilarejos esquecidos, ouvindo o sussurro de vozes que jamais foram registradas nos livros de história. E não se engane, o que você viu hoje é apenas uma amostra do que está por vir. As próximas histórias que fatos e lendas trará serão ainda mais impactantes, capazes de mexer com suas certezas, de desafiar sua percepção e de mergulhar você em um mundo onde realidade e lenda se confundem. Cada segredo revelado aqui tem o poder de transformar a maneira como você vê o mundo. E cada episódio é pensado para que você sinta essa tensão pulsando, crescendo até o último segundo. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se agora no Fatos e Lendas, ative o sininho e prepare-se para viver histórias que permanecem na memória como ecos do impossível. Venha descobrir o que existe, além da vida, no que o escuro ainda guarda. Cada sombra tem seu segredo, e cada segredo merece ser contado.